nome do Senhor. Som um pouquinho esquisito. Som. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aqui nesse lugar, na casa de Deus, e já estava esperando para poder dar a mensagem dele aos nossos corações. Amém? Igreja, vamos se pôr de pé para a leitura da palavra. Vamos abrir em Apocalipse 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Todos acharam? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Fechar os nossos olhos. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui na Tua casa, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Anula a Daniela, Pai. Que seja somente o Teu Espírito Santo a falar neste lugar. Somente a Tua presença deve estar neste lugar. Não queremos exaltar o homem, Senhor, somente a Tua presença. Somente Tu és bem-vindo para falar neste lugar, nessa hora. Quebra, Senhor, toda distração, todo impedimento para entender o que o Senhor quer falar nessa noite. E entregamos, Senhor, esta noite, a Tua palavra que será falada, ministrada nesse lugar, em Tuas mãos, Senhor. Toma a frente. Toma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Essa carta foi uma carta à igreja de Éfeso. João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, recebeu uma revelação que deveria enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje eu vou me ater à igreja de Éfeso. Mas quando ele fez essas cartas, quando ele escreveu essas cartas, existia um propósito para cada uma delas, porque cada uma delas existia um problema, existia um questionamento. E essas 7 igrejas foi tratado algo diferente. Em Éfeso, o tema foi o seguinte: abandonou o primeiro amor. Esmirna sofreu perseguição. Pérgamo precisava se arrepender. Tiatira tinha uma falsa profetisa. Sardes adormeceu. Filadélfia sofreu pacientemente. Laodiceia tinha uma fé morna. Em Apocalipse 1:19, João escreve o seguinte, inspirado pelo Senhor: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que ele quer dizer é o seguinte: que tudo isso perpetua até os dias de hoje. Essas cartas às igrejas
podiam ser as igrejas propriamente ditas, podia ser fases dentro da igreja e podia ser também um tipo de cristão dentro das igrejas. E a gente vai falar de Éfeso, que foi onde tudo começou. Éfeso foi a maior cidade portuária do Império Romano. Ele era um ponto estratégico. Você vê que Paulo ele tinha um motivo, ele escolheu aquele lugar porque ele tinha um alvo. Então ele era uma cidade portuária, estratégica, muita gente passava por ali. Então, e ali existia um templo de Diana, da grande Diana, né, que é o templo de Ártemis, que era um lugar de muito misticismo, de muita adoração. Então aquele lugar ele era conhecido como um lugar de superstição, um lugar de imoralidade. Por que imoralidade? Porque lá existiam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era um povo, era uma seita que se instalava em Éfeso, que estava instalada em Éfeso, que era um evangelho totalmente distante daquilo que Deus ensinava. E ele associava o culto aos deuses à imoralidade sexual. E uma coisa também que era importante, que eles eram inconstantes. O que quer dizer o seguinte: qualquer pessoa que chegasse em Éfeso, que falasse de uma doutrina, levava a igreja, ou melhor, levava aquele povo a acreditar. E a igreja, Paulo ficou em todos os lugares da Ásia Menor. Paulo ficou mais tempo em Éfeso. Lá ele permaneceu 3 anos pregando o evangelho. E lá foi o lugar que o cristianismo mais se difundiu. E Éfeso chegou lá para romper com o sistema romano. Romper com a autoridade de Roma. Porque o povo sofria o quê? Perseguição. Ele foi lá desconstruir tudo aquilo que foi plantado a vida toda. Ele chegou lá para poder apresentar um reino, onde era o reino de servir, onde o rei lavava os pés dos seus súditos, onde o rei ensinava que é para você dar a sua face, onde o rei falava o seguinte: aqui você veio para renunciar, aqui você vai fazer por ele por amor, sem receber nada em troca. Paulo chegou lá para poder criar uma revolução naquele lugar. E acredite se quiser, Éfeso se tornou uma igreja adorável ao Senhor. Éfeso se tornou uma igreja amável aos olhos do Senhor. Igreja de Éfeso, igreja amável do Senhor. E os 2 pontos principais da igreja de Éfeso é porque ela tinha fé e ela era uma igreja amorosa. Éfeso, ela conseguiu, os efésios, eles conseguiram mergulhar na profundidade do evangelho que era pregado por Paulo. E a igreja de Éfeso, que foi uma igreja exemplar, onde o cristianismo começou, onde tudo começou, era um lugar de milagres. Era um lugar que o Senhor olhava e falava assim: essa igreja é perfeita. Eles davam tudo de si, eles morriam por Jesus. Era onde tinha a maior obra missionária, era em Éfeso. Era uma igreja que eles trabalhavam, eles se dedicavam, eles não reclamavam, eles não murmuravam. Era uma igreja onde aconteciam milagres. A palavra diz que Paulo, que era uma igreja tão cheia do Espírito Santo de Deus, que Paulo, as pessoas pegavam os lenços, os aventais que Paulo usava para poder curar pessoas, o espírito maligno saía. Mas existia um contexto naquela época. Entenda que muitas pessoas iam para Éfeso para poder comprar amuletos, porque achava que a grande Diana dava cura, dava sorte nas guerras, quebrava maldições. Então existia um propósito. Era uma igreja de testemunho. E lá fala que os homens que eram místicos, eles queimavam os livros de artes mágicas. E o povo de Éfeso, aqueles que eram contrário ao que o evangelho estava sendo inserido, eles começavam a se rebelar, eles estavam nervosos, porque eles não estavam acreditando. Tanto, se você for ler em Atos 19, lá está dizendo exatamente a quantidade, o valor que tinha todos os livros que foram queimados naquele lugar. E a Bíblia fala que quando Paulo chegou em Éfeso,
encontrou seus discípulos, alguns discípulos, e perguntou o seguinte: se eles haviam recebido o Espírito Santo. Aí eles: sequer ouvimos quem era o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou assim: que foste batizado? Fomos batizados pelo João Batista. Que João Batista traz o que? O arrependimento, preparando o caminho para que Jesus chegasse. Então ele falou o seguinte: agora eu te batizo em nome de Jesus. E aquele povo creu, e a palavra diz que eles profetizaram e falaram em línguas. E eu posso dizer para você o seguinte: em Éfeso, a palavra diz que o avivamento chegou em Jerusalém, não começou em Éfeso, no dia de Pentecoste, mas eu posso dizer que os sinais começaram em Éfeso, porque todos que estavam cheios do Espírito Santo profetizavam. Havia uma transformação de vida, porque quando o Espírito Santo entra aqui, ele transforma. É uma obra de transformação. Então aquela igreja de Éfeso estava sendo transformada, porque era uma igreja exemplar da presença de Deus. E quando você olha, você fala assim: nossa, não existia nada de errado naquele lugar. A palavra fala o seguinte, que até os nicolaítas, ele diz que quando chegavam falsos profetas, eles pesquisavam, eles estudavam para ver se aquilo que chegava era real. Hoje em dia todo mundo come tudo que chega. Ninguém cliva mais. Se está no Evangelho, o povo perece por falta de conhecimento, então come qualquer coisa e fica doente. E aquele povo não aceitava que os falsos profetas chegassem lá e enganassem o povo. A Bíblia diz que eles não aceitavam. Porém, Paulo, depois de ter passado o tempo que ele estava lá, ele pregou o Evangelho, ele converteu o povo, a igreja estava lá bombando, cheia da presença de Deus. Ele deixou um recado, uma exortação. Ele chamou os líderes da igreja e falou o seguinte: chamou Timóteo, que era seu filho na fé, Priscila e Áquila, que eram seus cooperadores, e João, que ia dar continuidade ao trabalho dele. E ele falou o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo advertiu e falou o seguinte: agora é com vocês. Então aquela igreja, que era uma igreja maravilhosa, cheia da presença de Deus, amorosa, passou a ser o lugar da igreja que o amor foi desprezado. O lugar onde a igreja, o amor foi abandonado. O lugar onde a igreja não queimava mais a alma e servia ao Senhor. Um lugar onde os olhos não brilhavam mais e servia ao Senhor. Era um lugar que eles faziam o que era certo, mas faziam por tanto faz, por tanto fez. Eu vou fazer e vou cumprir meu protocolo. E quando a gente lê no versículo, fala assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja perdeu a capacidade de sorrir. Não se alegrava, perdeu a ternura, a sinceridade no afeto, e o coração não estava mais ali. E essa revelação, quando eu olho, não foi uma revelação para os gentios, foi uma revelação para aqueles que estavam dentro da casa de Deus. E eu estava lendo Éfeso, eu estava estudando. Era como um clamor de Deus falando assim: volte a ser minha amada. Não me abandone. Não me coloque em segundo plano na tua vida.
Sinta a minha presença. Leia a palavra, sinta que eu falo contigo. Porque Deus aqui está chamando, está falando o seguinte, está clamando pela tua atenção. Deixaste o teu primeiro amor. E quantos de nós estamos aqui, estamos fazendo as coisas para o Senhor? Igreja, eu não estou julgando, eu estou falando dentro das igrejas, porque este recado é para o povo de Deus. João falou, não só para aquele que ele viu que são, mas que estão para acontecer depois destas. Então, o perder o primeiro amor está acontecendo em todas as igrejas. Quando o Senhor fala aqui, carta à igreja de Éfeso, o Senhor não está excluindo ninguém, porque quando um aqui padece, o corpo sofre. Aqui não existe pronome pessoal, ou é ele, ou é você. Não, aqui é o todo, a igreja de Cristo está padecendo, porque não estamos mais vivendo o primeiro amor. E quando eu penso em primeiro amor, me vem o relacionamento de Jesus com o Pai. E eu acho que uma das grandes provas que a gente pode ver é quando a palavra fala que Jesus subindo ao Getsêmani, diz que ele orava intensamente porque estava em agonia. E diz que ele suava gotas de sangue que caíam sobre a terra. E eu fui ver e falei, Senhor, gotas de sangue, será que isso só acontecia naquela época? Não, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E sabe o que quer dizer gotas de sangue? É o rompimento das tuas veias. Quando o teu corpo chega num ápice de pavor, de medo, de estresse. Imagina o medo de Jesus de ficar sem o Pai. E quantos de nós deixamos o pecado dominar? E pouco nos importamos. E Jesus foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha medo de ficar sem o Pai. Então eu vejo que um relacionamento de primeiro amor é o que a gente vê com Jesus, quando ele veio e se fez homem, estava aqui no seu relacionamento com o Pai, ao ponto de suar, de romper as suas veias de tanto desespero que aquele homem sentiu ao saber que ia carregar o pecado de um mundo inteiro nas costas. Para quê? Para ser desprezado. Isso tudo porque ele podia ter dito não, mas foi necessário para que o plano de redenção para a humanidade acontecesse. E a Bíblia fala que quando ele subiu aos céus, ele disse o seguinte: deixe-vos o meu Consolador, que vai estar no meio de vós, habitando em cada um. Presta atenção uma coisa, igreja. A igreja de Éfeso, ela não deixava de fazer nada. Só tem uma coisa: o coração passou a ser vazio, se esvaziou. Eles mataram Jesus. Não existia espaço mais para o Espírito Santo. Eles fecharam a porta e falou o seguinte: agora você vai ficar do lado de fora. Porque quando você chega na casa de Deus e você não tem mais entusiasmo, você não tem mais fervor, tua alma não aquece, você está matando o Espírito Santo dentro de você. E entenda que o teu relacionamento tem que ser um relacionamento aquecido. Quando o Senhor fala que nós somos o ramo, os ramos, ele é a videira, é o seguinte: você não sobrevive sem a videira. Não pense que você pode chegar em qualquer lugar e vai conseguir isso, aquilo. Ainda que você consiga, você vai ter sempre um vazio na tua alma. Porque todo ser que vive tem que louvar o Senhor. Todo ser que respira tem que louvar o Senhor. Nós não somos excluídos disso.
E aquele coração, aquela adoração fervorosa, aquele relacionamento profundo que eles tinham com Deus, se perdeu. O coração se esvaziou, a alegria acabou. E eu penso que o sentimento daquela igreja era como se estivesse vivendo um luto. Um luto por alguém batendo na porta. Porque quando a gente vive um luto, a gente sente uma dor profunda na alma. A gente não tem vontade de sorrir. Os nossos olhos, o brilho dos olhos ficam apagados. Não tem alegria dentro de você. E um povo que não serve a Deus com alegria é um povo que vive em luto, que perdeu a capacidade de sorrir, que perdeu a capacidade de se alegrar quando a Bíblia fala que na presença de Deus há plenitude de alegria, que perdeu a capacidade de sentir, ouvir o que Deus, o Espírito Santo está fazendo, o que Deus, o Espírito Santo está falando, que o Consolador está aqui disponível, mas Ele é gentil. Ele é gentil. Se você não quer, Ele vai ficar do teu lado esperando que você dê espaço no seu coração para Ele. Perderam a afeição, perderam o carinho, a ternura, a admiração. E muitas vezes, igreja, Deus precisa encerrar histórias para ter oportunidade de escrever uma nova, onde Ele não venha a ser desprezado. Existem histórias na nossa vida que a gente acha que tem o controle, que vai ser desse jeito. E eu te falo, se Jesus não for o centro da tua vida, o Senhor vai encerrar aquela história. O Senhor vai encerrar essa história. Porque enquanto você não colocar Jesus, eu te falo que você não vai ser uma história de sucesso. Em Hebreus, fala assim, ó, Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. De que eles estão falando? Do povo do deserto. O povo do deserto viu as obras, os milagres de Deus por 40 anos. E o que Deus fez? Ainda assim, o coração estava endurecido. E o que Deus falou? Não vão entrar no meu descanso. E o que aconteceu? Morreram no deserto. O Senhor, Ele quer uma igreja que saiba discernir o que é o mal. Mas e o bem? O bem todo mundo sabe. O discernir o mal é que é o Espírito Santo de Deus que dá o discernimento daquilo que não é bom para a sua vida. A igreja de Éfeso sabia o que tinha que fazer. Ela cumpria suas tarefas, cumpria seus propósitos. Era uma igreja compromissada. Se perguntasse, Efésio, você morreu, se você não aceitar, se o fulano não quiser Jesus, você aceita mesmo sabendo que pode ser morto? Não, morro por Jesus. E Éfeso era isso. Eles morriam pelo Evangelho. Pelo menos falavam. É o que a Bíblia fala. Muitos honram os lábios, porém o seu coração está longe, está frio. Falar, não, porque eu sou de Jesus. Não sou crente, sim. E a sua vida, a sua intimidade? Será que você tem vivido o primeiro amor? Sabe o que me lembra quando
Minha primeira vez na igreja, meu batismo, aquele primeiro amor, sabe aquela coisa do coração bater forte, aquele momento de primeira vez, né? O primeiro namorado, sabe, o primeiro amor da sua vida, é algo diferente, certo? É uma novidade. O primeiro diz que é como se fosse uma novidade. Só que a diferença é o seguinte: viver o primeiro amor com o Senhor tem que ter novidade todo dia. É viver o amor todo dia. Porque ainda que a sua mente tente, ela não vai nunca conseguir usufruir de tudo que o Senhor tem disponível, porque nós somos limitados. Então o Senhor, Ele nos chama para o quê? Viver o primeiro amor. E aquele povo, eles sabiam o que tinha que fazer, porém não tinham o discernimento do que era mal. Qual era o discernimento do mal? O entusiasmo foi embora. A alegria de servir foi embora. Quantas vezes a gente vemos na igreja pessoas que têm, hoje eu estou escalado para isso, hoje eu tenho que fazer isso. Gente, você está servindo ao Criador. Olha a oportunidade que você está tendo de estar aqui. A gente está debaixo da nova aliança. Servir a Deus não é fardo. É oportunidade, alegria. Glória a Deus. Quando o povo começar a entender que servir a Deus, Aleluia, com entusiasmo, você viver o primeiro amor todos os dias da sua vida. Que Hebreus 5,14 fala o seguinte: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Preste atenção, faculdades exercitadas, presença do Espírito Santo de Deus. Aquele povo que estava maduro, que Deus se agradava, voltou a ser bebê. Tinha que tomar leitinho. Porque o Espírito Santo, quando chega, ele transforma. O Espírito Santo, quando chega, ele traz novidade. E quando o povo perdeu o prazer, a alegria de servir, o Espírito Santo já estava afastado. Então voltou a ser bebê. Então as faculdades já não estavam tão mais exercitadas assim. E a Bíblia fala, em Apocalipse, eu acabei de ler, fala o seguinte: arrependa-te. Caso não, vou tirar o candelabro. O que é o candelabro, gente? A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos homens importantes na Bíblia, que faziam parte de contextos importantes. Adão perdeu a presença de Deus quando quis se comparar ao Senhor. Caim perdeu a presença de Deus quando invejou seu irmão. Sansão perdeu a presença de Deus quando se apoiou nas suas forças. Saul perdeu a presença de Deus por vaidade e inveja. Davi perdeu a presença de Deus por uma noite de prazer. Salomão perdeu a presença de Deus por idolatria. Jonas perdeu por desobediência. Geazi perdeu por causa de uma mentira. Todos nós fazemos parte de um contexto. Lógico, dentro desses homens que eu falei, houve arrependimento. Davi se arrependeu. Tanto que Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, onde há pecado, o Senhor não está. As iniquidades fazem separação. Aí você vai falar, mas o Consolador está disponível. O Consolador está disponível para todos nós. Porém, o pecado não pode mais ter domínio sobre a tua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Aí você vai falar assim, mas espera aí, você falou que a igreja continuou. Aí eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Você pode pensar assim, olha, eu falo até de pastor, gente. Eu já vi pastor que virou até pai de santo. Aí eu penso, você nunca experimentou a presença de Deus. Eu oro todo dia. Ou então quando eu tenho tempo, mas o Senhor conhece meu coração.
Peraí, mas parte do meu salário, eu dou para instituição de caridade. Eu não deixo faltar nada. Peraí, eu profetizo, eu vou na rua, eu falo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus já vi milagre acontecer, eu usei o nome de Jesus, eu consegui ver milagre. Chegou um homem aqui, eu expulsei o demônio. Peraí, mas eu venho no culto toda manhã, eu até assisto a escola bíblica. Deus sabe que quando eu não venho é porque realmente eu não posso. Bom, na minha casa eu tento fazer o meu papel de esposa e tento agradar meu marido e a gente ora até junto de noite. Eu sou uma boa mãe, porque eu faço aquilo que o Senhor me ensinou, eu sou uma boa esposa, eu sei me posicionar como um bom pai, como líder de casa, eu oro, faço parte da intercessão, irmã, não é pessoal? Por favor. Como eu falei, não é só aqui, pode ser em qualquer lugar. Eu faço parte da intercessão. Aqui no altar, quando me chamam, eu estou pronta. Eu subo no altar, eu faço louvor, eu toco, eu faço onde me chamar. Me chamou, eu estou correndo. Mas eu falo o seguinte: você está igual os Efésios. Aí sabe o que Deus vai falar? Peraí. Quando eu acordo, eu já falo: Senhor, toma minha vida, toma meu dia e vou trabalhar. Tem uma porção de gente roubando o meu trabalho, mas eu faço o que é certo. Nossa, está perfeito. A igreja de Éfeso era perfeita. Aí Mateus 7:22, Jesus vai e fala o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, este sim que está nos céus. Eu quero dizer o seguinte: o reino dos céus é para aquele que vive o primeiro amor todos os dias da sua vida. Não adianta expulsar demônio, não adianta andar por aí falando em nome de Jesus, não adianta fazer isso ou aquilo. Se você não tiver entusiasmo, se você não tiver alegria em servir, o reino dos céus não é para você. Porque quando você tem alegria de servir, o Espírito Santo toma o teu coração e faz uma transformação na tua vida. E de entusiasmo, pula, sabe para quê? Quero te servir, Senhor. Não adianta a gente querer servir, querer se consertar no altar. Altar não é lugar de conserto. Trabalhar para o Senhor não é lugar de conserto. Se transforma, se entusiasma. Isso. Lute por aquilo que é importante na tua vida. Depois passa para outra etapa, que é o quê? Vou te servir, Senhor. Porque teve o quê? Transformação. Você sabe quantas e quantas vezes... E a gente ainda toma tombo quando a gente acha que é diferente. Quantas e quantas vezes nós vemos gente achando que servir a Deus é a solução para os problemas. Vai cantar porque vai ficar envolvido. Não! Porque o relacionamento de primeiro amor começa dentro da tua casa. Você não precisa de igreja para você viver o primeiro amor com o teu Deus. Você começa se entusiasmando, a sua alma aquecendo, o seu olho brilhando, e você fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, enche-me, Senhor, aonde eu tenho que ir, Senhor, me usa. Deus quer isso do povo. Depois fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou pronto, porque está cheio de gente achando que trabalhar para Deus é a solução, e não é. Aí sabe o que acontece? São problemas que se arrastam. Aí começa cheio de fogo servindo, e no meio do caminho entra no abismo. Igreja,
Quando a gente olha essa mensagem de Deus, Deus não é mau. Não é mau. Tanto que vocês veem que durante 40 anos, o Senhor dando provas, fazendo, acontecendo, para ver se o povo se rendia. Deus não é mau. Deus sente a sua falta. Quando eu estava lendo, eu imaginei o Senhor falando assim: filho, por que você desanimou? Você estava indo tão bem. O que aconteceu na tua caminhada? Olha só, vamos voltar lá para o início? Vamos ver o que aconteceu para você começar de novo? Vamos. Igreja, é assim que o Senhor faz com cada um de nós. Vamos começar de novo? Se o seu coração não está aquecido, não tem chama dentro da tua alma por mim, vamos começar de novo? Você estava caminhando bem, mas está faltando alguma coisa. A Bíblia fala: dar-te-ei da árvore que vai estar, a árvore da vida, para você comer, se deleitar. Só vai entrar no descanso de Deus, aquele que vive o primeiro amor. É necessário, igreja, que você viva o primeiro amor. Entenda que quando o Senhor fala, Ele fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os seus pecados, eu vou lançar lá no mar do esquecimento. Não tem mais valor. Meu Senhor, meu pastor, meu Senhor, mas ainda me julgam. Eu sou o juiz. Não liga para o que os outros falam. Senhor, mas estão me tentando. Eu estou com você. Em algum momento eu falei que eu não estaria com você até a consumação dos séculos. Eu prometi que estaria com você. Eu deixei o Consolador para você. Por que você acha que está sozinha? As igrejas sempre foram perseguidas, igreja. Mas Deus nunca abandonou nenhuma delas. Tem uma história que eu vou contar para vocês que me impactou muito. O nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Amém? É uma aliança espiritual que você faz com seu pai. E um casamento, ele tem que ser regado, certo? Quanto mais regado esse casamento, maior o relacionamento, maior a intimidade, maior a cumplicidade, maior a afinidade. Eu sei, eu vou saber aquilo que vai desagradar o meu noivo. O meu noivo vai falar para mim aquilo que ele não gostou. Isso é um casamento. E Éfeso viveu esse casamento. Só que esse casamento foi rompido quando Éfeso passou a fazer as coisas que achava que é certo, mas perdeu a alegria e o entusiasmo. O senhor de idade chegou no consultório médico com um cortezinho na mão. Ele estava afoito porque ele ia visitar a esposa dele. O médico percebeu que ele estava afoito. Olha, espera um pouco, a gente está um pouco atrasado e tal. Ele, não, eu tenho que ir logo, eu tenho que visitar minha esposa. A esposa dele estava num lar de idosos, no asilo. Ele finalmente foi atendido, e ele nem apressado, eu quero ser logo atendido, faz logo, doutor, isso, aquilo. Ele falou assim, mas por que você está tão assim afoito, tão ansioso? Não, porque eu tenho que visitar minha esposa, ela está a visita é só pela manhã, eu preciso ir lá. E a sua esposa, ela está no asilo, tal? Mas olha, você pode ligar para ela, você pode avisar que você está chegando, pedir para alguém avisar. Ele, doutor, ela tem Alzheimer, ela não lembra mais de mim. Então é menos um problema. Você pode chegar a hora que você quiser. Aí ele tocou no ombro do doutor e falou assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. O Senhor está te esperando.
todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Ele vai estar sempre te esperando, ainda que você venha se esquecer dele. Ele vai estar sempre pronto, sempre aqui na portinha do teu coração, para que ele possa encontrar um lugar para ele chegar e para ele preencher. Quando eu falo o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Não vivam o luto, igreja, de alguém que quer estar com você. Não viva. Acho que não. Isso aqui é. Não vamos perder a essência do que Deus está falando, amém? Olha para dentro do seu coração, coloca a mão no seu coração. Você vai falar assim para o Senhor: Senhor, eu quero viver o primeiro amor novamente. Eu quero viver o primeiro amor novamente. Fala para Deus: eu quero viver. Essa igreja precisa viver o primeiro amor novamente. Não vamos matar Jesus no nosso coração. Não adianta você saber o que tem que fazer. Teu coração tem que arder por Ele. Seu coração tem que queimar por Ele. Lembre, igreja, que o reino dos céus é para aquele que vive novidade, aquele que vive o primeiro amor todos os dias. Lembra de onde caíste? Aí você pode pensar assim: mas espera aí, Daniel, eu amo meu Senhor, eu amo, Ele é meu Deus, mas chega a doer o medo da separação em você? Tem que doer, igreja. Teu coração tem que doer. Se teu coração não doer pelo pecado, que você pode estar longe do teu Deus, você precisa voltar ao primeiro amor. Bota a mão no coração, falando de Deus, eu sinto assim, chegar, bater rápido, porque servir a Deus, estar nesse altar falando de Deus, é uma oportunidade que Deus está me dando, não por merecimento, porque eu luto para que o pecado não tenha domínio sobre mim. Não há um homem nessa terra que venha dizer que não tem pecado. Todos nós temos. Mas você tem que lutar, porque teu coração tem que bater forte por Jesus. Seu coração tem que bater forte pelo reino, para viver o que o Evangelho fala. A igreja, sem perceber, de Éfeso, perdeu o amor. Os falsos mestres se infiltraram. Os nicolaítas foram se infiltrando também. Não existia mais amor pelo seu irmão. Existia maldade. O amor se foi. Deus não quer isso para nós. Deus quer uma igreja que a chama esteja acesa, para que o candelabro não seja tirado desse lugar. Porque se tirar o candelabro do teu coração, igreja, você morre. Você não vai saber discernir. E o diabo vai chegar. E o que ele se propôs a fazer, roubar, matar e destruir, ele vai tomar aquilo que é mais precioso, que é a tua salvação.
Então eu te convido para que você venha no altar do Senhor. Venha se reconciliar com Deus. Esse primeiro amor, a igreja toda precisa viver. A igreja perde muitas vezes a capacidade de sorrir. E a gente não pode perder a capacidade de sorrir se a gente tem o Espírito Santo dentro do nosso coração. Amém? A igreja pode vir para o altar. Vamos estar orando por você. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Senhor, acende a chama neste lugar. Aquece o nosso coração, Senhor. Nos faz voltar, Pai, onde nós nos perdemos. A igreja precisa viver o primeiro amor novamente, Senhor. A igreja toda precisa viver o primeiro amor. Oh, Espírito Santo, vai fazendo a obra de transformação no nosso coração. Nos traz, Senhor, lembrança, Senhor, onde nós nos perdemos, Senhor, para que a nossa alma possa estar aquecida quando estamos na Tua presença. Queremos um relacionamento quente contigo, Senhor, avivado na Tua presença. Oh, Jesus, vem encher este lugar da Tua presença, Senhor. Venha regar, Senhor, este lugar, Teu Espírito Santo, Senhor, transbordar, Senhor, neste lugar. Oh, Jesus, onde nos perdemos, Senhor. Venha nos encher o nosso coração.